Gente, a palavra é essa, vergonha. Vergonha. Colégio Adventista realiza evento de pseudagem, certo? Tanto que vocês viram no título, aí pseudagem com, entre aspas. Eu já expliquei, eu tenho uma aula sobre o uso das aspas. Por quê? Palavras oficiais da língua portuguesa você escreve normalmente. Quando uma palavra ela não está oficialmente no vocabulário ortográfico da língua portuguesa, você faz o quê? Você coloca a palavra entre aspas. Embora pseudagem também signifique pseudociência, já a palavra pseudociência ela existe no vocabulário ortográfico da língua portuguesa. Então você pode escrever naturalmente. Agora, pseudagem ainda não faz parte. Vou mostrar para vocês uma coisa aqui rapidinho antes da gente falar. Você pode usar o quê? O Volpe. Gol demais, eu olhava pro lado, era gol de novo. Eu ia pro outro lado, gol de novo. Eu olhava, caralho, eu vou ficar doido aqui. É gol demais, velho. Produção, ajuda aí, não é esse Volpe, não. Volpe, gente, não é o Thiago Volpe, goleiro do São Paulo. Estou falando do Volpe, vocabulário ortográfico da língua portuguesa. Tem ele no celular, aplicativo, e também tem ele o site, certo? Você pode fazer isso aqui, ó. Por exemplo, eu vou colocar aqui a palavra, olha. Pseudociência. Aqui, ó. Resultados encontrados, tá vendo? Ele aparece aqui, faz parte, certo? Você pode colocar também no seu celular, botar Volpe da Academia Brasileira de Letras. Você coloca e você pode consultar na dúvida de escrever uma palavra. Olha aqui, ó, aparece. Agora olha só. Pseudagem. Vamos colocar aqui. Nenhum resultado encontrado. Então ele não faz parte do vocabulário oficial da língua portuguesa. Então, quando você tem uma palavra que não faz parte do vocabulário, e mesmo assim ela já tem um uso bem corrente no país, você conhece, mesmo que ela não faça parte, mas você vai usar, e mesmo ela assim, todo mundo entendendo, você tem que colocar entre aspas. Entenderam aí? Porque, ou quando você vai destacar um termo, também você pode colocar aspas. Nem sempre aspas significa algo duvidoso. Não, você pode fazer citação direta, pode ser uma palavra que não existe, ou quando você vai escrever uma palavra errada de propósito. Por exemplo, o cara vai escrever coração com 2 F's de sacanagem. Vai escrever de sacanagem. Aí ele coloca o quê? Entre aspas, para mostrar que ele está escrevendo daquela forma errada, sabendo que aquilo está errado. Está escrevendo propositalmente. Certo? Mas vamos ao que interessa aqui. Só dessa dica de língua portuguesa, eu não posso deixar esses lances de fora. Muito bem. Vou ler aqui para vocês. Colégio Adventista expõe réplicas de dinossauro em evento de pseudagem. Evento criacionista é evento de pseudagem, tá, gente? A Semana do Criacionismo que o Colégio Adventista de Blumenau promoveu este mês chamou a atenção dos estudantes porque expôs réplicas de dinossauros que têm forte apelo no imaginário das crianças. O criacionismo é uma versão que se diz científica de Gênesis da Bíblia, segundo a qual o universo tem um criador, que é o amigo imaginário dos crentes. As escolas adventistas ensinam desde sempre o criacionismo e também, por serem obrigadas por lei, a teoria da evolução. É de supor que, no caso, essas escolas confessionais se utilizam da descoberta de Charles Darwin da evolução das espécies como contraponto para justificar a ideia de um criador. Em seu site, o Colégio de Blumenau afirma que há alguns pontos do evolucionismo que não são cientificamente sustentáveis. Mostra qual? Não tem, não. Os evolucionistas desistiram de debater com os criacionistas, porque não dá para argumentar com quem não vê nenhuma inconsistência entre as revelações da Bíblia e as do método científico. Exatamente, porque não tem como. Se os caras não veem inconsistência entre revelação desse livrinho fantasioso e o método científico, esse cara é tendencioso ou simplesmente é um burro. Então não tem como você discutir. Certo? Todo mundo desistiram por isso. E na verdade, quem se pauta por erros e acertos, a ciência está em um patamar quilômetros acima dos seguidores de dogmas. Assim, debater com o criacionista é colocar sob o holofote algo que não merece do ponto de vista científico. É dar audiência para uma bobagem, exatamente. De qualquer forma, é curioso que o colégio tenha ilustrado o evento criacionista com réplicas de dinossauros, porque a Bíblia não faz menção a esses animais. É por um motivo muito simples.
quando se escreveu a Bíblia, ninguém fazia ideia do que eram fósseis. Exatamente, eles não sabiam, nunca não tinham encontrado, não sabiam o que era isso. Por isso que eles não colocaram. E a Bíblia está limitada a um povo, a uma época. Porque é um livro apenas de teor humano, como qualquer livro. Só que a diferença é que a Bíblia, ela relata fantasias. Só isso. A outra questão. Deus determinou que Noé colocasse na arca 7 pares de animais puros e 2 de impuros, aqueles que têm casco fendido. No caso, essa separação só veio depois com o tal Moisés maconheiro. E esse Moisés, que transmite lá a lei, ele não existiu, tá? Ele simplesmente é um plágio do Sargão de Acádia que existiu. Agora, se por exemplo, os animais puros e impuros só aparecem depois, por que aparece aqui antes essa determinação? Porque quem escreveu a Bíblia, principalmente, não a Bíblia em si, mas quem escreveu o Pentateuco, o Gênesis, não foi Moisés. Foram vários grupos que escreveram. Foram grupos de autores. E no caso tem a fonte javista, eloísta, sacerdotal e deuteronomista. E essa parte aqui foi escrita por fonte sacerdotal. Por isso que você vai ver animais puros e impuros sendo mencionados antes de você ver a lei com Moisés. Entendido isso? Vamos prosseguir. Pela dimensão da arca descrita nas Bíblias, não caberia ali sequer um casal de dinossauros com os outros animais, quanto mais 7 pares. Seriam 7 pares dos animais puros. Será que foi por isso que os dinossauros desapareceram? Risos. Ainda tem que ridicularizar, gente, porque isso não é ciência. De fato, o criacionismo não merece atenção, a não ser como exemplo do quanto o negacionismo científico pode ser ridículo. Realmente é ridículo, sabe? Sabe o que esses caras vão dizer? Provavelmente esse canalha do Adalto Lazarento, esses criacionistas safados aí, eles vão dizer que os seres humanos viveram com dinossauros. Eles vão dizer isso, gente. Eles falam isso. Porque eu acho que na cabeça desses alienados, ou desses desonestos, porque muitos conhecem realmente a história e conhecem, não só quando eu digo a história natural, e também conhecem também de ciência, sabe realmente do que aconteceu, só que eles não querem negar publicamente o criacionismo porque eles ganham através da ignorância. Agora, eles devem achar que o ser humano vivia que nem os Flintstones. Devia ser isso, né? Aí olha aqui, ó. Deus criou os dinossauros, mas os escribas se esqueceram de falar sobre eles na Bíblia. Putz, isso aqui é a vergonha da semana, da pseudagem, que é a semana criacionista, desse colégio lá em Blumenau. Aí eles colocaram essas réplicas aqui. Gente, ridículos. Que ridículo! Que vergonha! Mas vamos ver uma coisinha aqui antes de voltar pra mim. Vou colocar aqui, ó. Eu vou ler isso aqui tudo. Hoje esse vídeo vai demorar um pouquinho. Agora, aguenta um pouquinho aí. Criacionismo e ciência não se misturam. Questão de ciência. Isso aqui já até citei em outra oportunidade esse site aqui. Vamos lá. O biólogo americano Douglas Futuyma é o autor de Biologia Evolutiva, um livro-texto muito usado em cursos universitários. Também é há décadas um dos principais defensores do ensino da evolução, sem concessões ao criacionismo nas aulas de ciência das escolas públicas dos Estados Unidos. Tá certo, não tem que ter concessão para criacionismo. Criacionismo é lenda, criacionismo é babaquice, criacionismo é fantasia, é contos de fadas. Criacionismo não passa de contos de fadas, certo? Para crianças crescidas. Quando esteve no Brasil para dar uma palestra aos alunos do Instituto de Biologia da Unicamp em maio de 2008, sua presença mal foi notada pela mídia. Isso porque a disputa criação e evolução nas escolas era uma questão muito americana e não representava um problema no Brasil. Aqui entre nós, Futuyama não era polêmico. Menos de 11 anos depois, as coisas parecem estar mudando. E não para melhor. Talvez, reagindo aos ventos dos novos tempos, a mais recente edição católica da Bíblia, publicada pela Conferência Nacional de Bispos do Brasil, traz em sua segunda nota de rodapé a pensada ao versículo que abre o Gênesis. No princípio Deus criou o céu e a terra. O seguinte esclarecimento: este belo texto sobre os 7 dias da criação não é uma aula de ciências.
Gente. Esse aí tá um pouquinho mais esperto, hein? Tamanha obviedade parece escapar a figuras que hoje encontram-se no primeiro escalão do governo federal, em centros de pesquisa, enfistados em importantes universidades, como a presbiteriana Mackenzie, que lá cita qualquer porcaria, lá terraplanista, cita lá, criacionista, é um lixo, não estuda lá não, gente. Não estuda não, porque lá é um lixo. De São Paulo, e na liderança de denominações religiosas. São figuras que se esforçam em confundir religião com ciência e articulam para retomar no Brasil as batalhas que perderam de modo humilhante na América do Norte. É sempre bom lembrar a história do que se passou por lá. O ensino em escolas públicas da ciência da criação, que entre aspas, porque não é ciência coisa nenhuma, uma tentativa de apresentar o relato literal do livro do Gênesis, com Eva e Adão, digo Adão e Eva, a Arca de Noé, etc., como cientificamente defensável, foi declarado inconstitucional nos Estados Unidos em 1987. E o desastre IntelliJeg, versão camuflada da mesma doutrina, teve destino igual em 2005. Tá? Em ambos os casos, juízes, depois de ouvir inúmeros depoimentos de especialistas, concluíram que a inclusão do criacionismo no ensino público feria a cláusula constitucional que proíbe o Estado de favorecer doutrinas religiosas. Como casos assim serão tratados no Brasil? Embora nossa Constituição, em seu artigo 19, proíba os governos em todas as esferas de estabelecer cultos religiosos ou igrejas, subvencioná-los, embaraçá-los o funcionamento ou manter com eles ou seus representantes relação de dependência ou aliança, temos precedentes preocupantes. O Supremo Tribunal Federal, por exemplo, há pouco tempo referendou o ensino confessional das escolas públicas. Isso aqui que nós temos que criticar, que o Supremo Tribunal Federal fez. Essa bobagem aqui. Agora, é importante notar que internacionalmente o criacionismo de matriz cristã evangélica é muito bem financiado. Isso aqui é interessante. Tem gente financiando esta merda. Esse é o problema. Apenas uma das organizações dedicadas a promover a causa, a Answers in Genesis, teve em 2017 uma receita de mais de 36 milhões de dólares. O Discovery Institute, grupo criacionista que mantém parceria com a Universidade Presbiteriana Mackenzie no Brasil. Olha só, esse grupo aqui ele mantém parceria com essa universidade aqui. Gente, não estudem lá. Se vocês querem ficar burrinhos, é só estudar na Mackenzie, porque lá aceita qualquer coisa, eles aceitam. Aceitam terraplanista, lá aceitam criacionista. Lá é um lixo. Teve em 2016 receita de 5 milhões. Alguém pode falar, mas Fabio, eu estudei lá, mas não sou afim. Parabéns, você soube separar as coisas. Vale destacar o seguinte, que esse grupo que tem parceria com a Universidade Presbiteriana Mackenzie teve em 2016 receita de 5 milhões. É com alguma trepidação, portanto, que consideramos a possibilidade de algum político de expressão local, um vereador ou deputado estadual, por exemplo, faminto por votos, decidir propor uma lei exigindo que todos os lados sejam apresentados em aulas de ciências ou biologia de sua cidade ou estado. Da lei ser aprovada e do caso chegar às cortes mais altas. Esse é o problema, gente. Por isso, cuidado com esses caras. Na esfera federal, o projeto de lei apresentado em 2014 pelo deputado pastor Marco Feliz Nuanos, tornando o ensino do criacionismo obrigatório em todo o Brasil, acabou arquivado no fim do mês passado, mas pode voltar a tramitar se Feliciano se reeleger assim quiser. Sobre esse projeto, existem parecer contrário do Conselho Federal de Biologia, manifestação contrária da Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência, e alerta feito pela Associação Brasileira de Pesquisa em Educação e Ciências e pela Associação Brasileira de Ensino de Biologia. O material da SBPC não poderia ser mais claro. Evolução é ciência, não crença, diz um trecho. Criacionismo é crença, não ciência, diz outro. Isso aqui resume tudo. Existem associações, organizações religiosas que apoiam esta merda. Mas isso não é comunidade científica. Outra coisa, a comunidade científica não é comunidade de ateus lutando contra um Deus imaginário dos cristãos, não. Só no mundo desses apatetados que tem isso. A comunidade científica ela é formada por religiosos, católicos, alguns protestantes, ateus, budistas, tem todo mundo lá, mas lá eles fazem ciência.
que eles vão ali fazer é estudos, pesquisa, e não ficar apoiando pseudagem, certo? Então não vem com esse troço de não, tem uma academia científica que defende criacionismo. Não, tem canalhas, tem mentirosos, tem pilantras, porque quem defende criacionismo são duas caras, são os analfabetos, os burros, os caras que não estudam, e os canalhas, os vagabundos, os que ganham dinheiro com isso. Qual o grupo que você tá? Se você tá no grupo do que não estuda, basta você estudar que você vai abandonar essa merda. Assim que nem eu fiz. Quando eu comecei a estudar, sério, eu vi que isso não tinha base científica nenhuma. Olha só, a ideia de que faria algum sentido apresentar todos os lados da questão da evolução biológica, embora tenha apelo intuitivo, soa mesmo democrática. Falha em pelo menos 3 aspectos. O primeiro aqui é o que aponta a nota da SBPC. O criacionismo não é ciência, logo não cabe nas aulas de ciências. O segundo é a de afirmar que, do ponto de vista científico, existe mais de um lado, embora alguns aspectos como a teoria da evolução funciona sejam alvo de debate entre cientistas. Por exemplo, o papel da epigenética. O quadro geral do processo evolutivo e a importância da seleção natural não estão em jogo. E mesmo que estivessem, a alternativa seria outra teoria científica, não especulação metafísica. Perfeito. O terceiro é que, uma vez que explicações metafísicas ou paracientíficas são aceitas, não existe apenas o outro lado, o criacionismo cristão, mas inúmeros mitos e lendas sobre a origem da humanidade abundam em nosso mundo, bem como as narrativas mais modernas envolvendo alienígenas, supercomputadores ou viajantes do tempo. Simples assim. Então, outros mitos e lendas, ou seja, e vamos falar outros mais inúmeros mitos e lendas sobre a origem da humanidade, existem vários. Mas deixa eu destacar uma coisa: o criacionismo também ele é mito e lenda. Vai ser sempre uma lenda. E pode chorar à vontade, porque você não refuta nada. Eu chamei aquela imbecil uma imbecil aí tal de como é que é? A Naya Flora. É babaca, uma babaca Flora, que é uma escrota que veio falar que gosta de xingar os outros, uma cristã de merda. E essa escrotinha aí ficou enchendo meu saco lá no e-mail. Eu falei, vamos debater. Depois desistiu, medrosa, porque esses caras são assim. Eles gostam de debater em comentário, mas na hora de provar não prova. Não, outra coisa, você tem que provar em comentário em rede social. Por isso que eu pago tudo de pseudagem. Você não é democrático. Não, pseudagem eu não aceito mesmo não. Vem escrever aqui. Vocês têm que provar na comunidade científica, mas eles não conseguem fazer isso, né? Que vão passar uma vergonha muito grande. Continuar aqui. Mesmo entre os criacionistas cristãos, a natureza da narrativa varia. Há o criacionismo de terra plana. Esse aqui é o pior, gente. Que considera literais expressões bíblicas como as águas acima do firmamento e 4 cantos da terra. O geocêntrico, que encara como verdade literal a parada do sol no céu, descrita no livro de Josué. E assim por diante. As crianças devem também aprender a controvérsia terraplanista? É uma pergunta, né? Vários dos fatos e evidências que embasam a teoria da evolução são descritos em outros textos desta revista, mas se a confusão de crença religiosa com ciência natural emana não de uma incompreensão da ciência, mas de um senso de identidade, da necessidade de pertencer a uma comunidade com valores e crenças comuns. É importante notar que, desde o século XIX, importantes lideranças do protestantismo, do catolicismo e do judaísmo vêm se manifestando a favor de se respeitar a ciência, incluindo a evolução. Porque, cara, tem gente que aprendeu. Tem religiosos que são honestos? São. Eles sabem separar as coisas, do que é fé e do que é ciência. Embora eu ache uma incoerência o cara conhecer ciência e continuar acreditando. Mas tudo bem, mas ele não quer misturar as coisas. Eu dou meus parabéns a esses caras. Não brigam com isso não. Porque esses caras também sabem que a religião só vai sobreviver se ela conseguir o quê? Se ela estiver alinhada com a ciência. Senão não vai sobreviver. Eles sabem que vão perder terreno. Agora, esses grupos também apontam para os perigos de uma interpretação literal das escrituras. Se em pleno século XX, Henry Morris, fundador do Institute for Creation Research, escrevia que o conceito de evolução é a grande arma de Satã. Isso aqui foi esse cara que escreveu, tá? Esse Henry Morris.
Bem como na década de 1880, o teólogo protestante americano A.H. Strong afirmava que aceitamos o princípio da evolução como método da inteligência divina. Esse cara aqui, claro que é uma adaptação, lógico, como eu falo, tem pessoas que vão se alinhar à ciência, alguns religiosos, e eu parabenizo esses, como eu falo assim, meu intuito não é brigar com religioso, mas é combater a pseudagem de alguns, de muitos, né? Mas ele quis alinhar a ciência à crença dele. Ele falou que o princípio da evolução ele aceita como método da inteligência divina, ou seja, um cara em 1880, no século XIX, ele tinha mais inteligência do que esse Henry Morris aqui, ó. Que no século XX ele fundou esse instituto aqui. Falou que era a grande arma de Satã. É sempre isso, gente. Porque esse pessoal, eu vou te falar, quando o cara não tem argumento, ele parte pro devocional. Ou ele parte para elementos da religião dele, para dizer, isso é arma de Satã. Porque os caras não têm argumento, gente. No caso, esse Henry Morris aqui, então, pessoal, ele apresenta uma ciência que não é ciência, algo com roupagem de ciência. Mas vamos continuar aqui. Ainda no século passado, assembleias de presbiterianos e luteranos, além do Vaticano, chegaram a conclusões semelhantes à de Strong, que é esse aqui, ó, tá? Que falou isso aqui, tá? Mas que a evolução não é método de inteligência divina nenhuma, mas o cara aqui, pelo menos, ele aceitou. Por fim, é sempre bom lembrar as palavras de Agostinho de Hipona, um dos primeiros e mais importantes intelectuais do cristianismo, advertindo ainda nos tempos do Império Romano para o ridículo a que se expõe quem usar a Bíblia para tirar conclusões sobre realidades da natureza. Olha aqui, vamos ler aqui, ó. É muito vergonhoso, pernicioso e digno de se evitar ao máximo que um cristão fale destes assuntos como estando de acordo com as escrituras cristãs, no caso das ciências, né? Pois ao ouvi-lo, deliberar de tal ponto que, como se diz, cometa erros tão absurdos, o infiel mal consegue segurar o riso. É claro, né? O infiel para ele somos nós aqui, os ateus ou pessoas de outra religião. E o mal não está em que se zombe de um homem que comete erros, mas que os de fora acreditem que nossos autores afirmem tais coisas, e assim são criticados e rechaçados como ignorantes. Pois é, esta sentença aparece não por acaso no comentário de Agostinho no livro do Gênesis, ou Gênesis. Certo, gente? Então vou voltar aqui para mim. Demorou um pouquinho, porque tem que explicar aqui o porquê que criacionismo não é ciência. Não é ciência, gente. Não adianta brigar, pode reclamar, pode espernear, pode querer tentar ridicularizar, porque o ridículo são vocês, criacionistas, vocês que são os ridículos. E vou falar outra coisa. Não aceito comentário de gente burra no meu canal. Ai, se a teoria da evolução fosse verdadeira, não seria uma teoria, seria uma lei. O burro, o animal, o burra, vai estudar. Vai estudar. Você sabe o que é uma teoria científica? Não sabe. Não sabe. Por quê? O que é uma teoria e uma lei científica? Teoria. Vou tentar explicar aqui com as minhas palavras. Explicações fundamentadas para descrever eventos que ocorrem na natureza. Envolve hipóteses já testadas exaustivamente, fatos e leis. Opa! Hipóteses testadas exaustivamente, fatos e leis. Significa o quê? Que a teoria é o que é o mais alto grau de confirmação de uma verdade científica. Ponto. Lei. Generalização, é a palavra quase que não sai, de um conjunto de observações, certo? Onde essas observações não é encontrada nenhuma exceção. Quando você você tem uma generalização desse conjunto de observações, e dessas observações você não encontra nenhuma exceção, você tem ali uma lei científica. Resumindo, para ficar bem simples, porque meus inscritos sabem melhor até do que eu aqui, os caras aqui do mais, mas o criacionista geralmente não vai entender isso, porque é muito burrinho, sabe? Vou explicar aqui para simplificar mais. A teoria, ela explica como o fenômeno ocorre, como determinado evento ocorre. Já a lei, ela o que? Ela explica o que? O que ocorre. A teoria, ela explica como ocorre tais fenômenos. Ela descreve o fenômeno, como ocorrem aqueles fenômenos. E a lei, ela explica o fenômeno. Certo isso? Então, voltando agora ao assunto que eu estou tratando. Então, quando você for falar, isso é só uma teoria,
vai estudar o que é teoria científica e o que é uma lei científica antes de falar bobagens, tá? E comentários. Por isso que eu não aceito comentário de gente burra aqui no meu canal. Quer comentar aqui? Vai ter que estudar. Vai ter que se informar. Porque senão vai ter comentário bloqueado. Sim. Porque burrice eu não dou espaço. Já que eu sou professor, eu não posso dar lugar para burrice. Uma coisa é a pessoa que se equivoca, tudo bem. Não vou pagar por causa disso. Não vou esculachar a pessoa. Mas pessoas desonestas com esse papinho, sabe? Que papinho de infantiloide. Ai, essa é uma teoria. Vai passar por ridículo. Mas voltando. Nós vimos o quê? O porquê que criacionismo não é ciência. E agora nós vimos essa vergonha do colégio adventista, gente. Vergonha! Sendo que os caras querem colocar... Por quê? Porque por muito tempo a igreja rejeitou os dinossauros. Rejeitou assim. Não aceitava. Vocês viram aquele caso que eu contei pra vocês? Onde uma família encontrou um fóssil. Acho que foi na Inglaterra, se eu não me engano. O vídeo está aí no canal, depois vocês procurem. Encontraram um fóssil de ictiosauro, que é um réptil pré-histórico. E o que os canalhas fizeram? Por acreditarem nesta merda aqui, neste lixo aqui, enterraram o fóssil para continuar acreditando. A evidência é na frente deles. Não, eles fizeram. A evidência está ali, mas vou rezar o Deus imaginário. É isso que a religião faz com as pessoas, gente. É isso que deixa o cara burro por opção. É aquilo, ó, gente. Eu gosto muito de frases filósofos. Eu gosto de coisas eruditas, eu gosto. Mas eu também gosto de uma sabedoria bem simples. Tipo a do Edson Martins. Ele fala uma coisa assim que isso tinha que entrar nos livros acadêmicos. Que é uma verdade. É bem simples. É direto, mas é uma verdade. Quando tudo vai contra aquilo que você acredita, e mesmo assim você continua acreditando, é porque você decidiu ser burro mesmo. Foi esses caras aí. Na Inglaterra, a família, depois de um tempo, por quase 2 séculos, depois entregaram ao museu. E poderia o quê? Imagina se aquele fosse o único fóssil. Imagina o quanto que a ciência ia perder por isso. Por causa de quê? De fanatismo. Então, em muito tempo, cristãos rejeitaram os dinossauros. Agora, eles sabem que não podem rejeitar. O que eles estão fazendo agora? Estão enfiando coisa científica, no caso, a existência dos dinossauros, junto à fantasia do criacionismo. Nossa, que bosta! É o que esse colégio adventista fez com esse evento criacionista aí. É complicado, gente. Olha, eu vou falar uma coisa com vocês. É triste você ver que esse tipo de colégio recebe gente pra caramba. E muita gente sai de lá o que ali é nada, porque eles ensinam o criacionismo lá. Só que por lei eles são obrigados a ensinar a evolução. Mas como é que eles devem fazer isso? Deve o quê? Fazer proselitismo, com certeza. Com certeza. Olha, gente, não adianta. Pode ser pseudagem falada por ateu, porque tem alguns aí fazendo isso. Pode ser pseudagem falada por religiosos, e é isso que mais você tem. Religioso falando pseudagem por aí. Eu vou combater. O canal aqui é para combater pseudagem. Se eu tenho um canal com o nome Ministério da Razão, é porque aqui eu prezo pelo ensino. Aqui eu prezo pela verdade. Eu prezo pela reflexão. Eu prezo pelo raciocínio. E claro, para você raciocinar você tem que estudar também. Agora você acha complicado? Pegue um livro para ler. Olha, vou falar para aqueles que não têm acesso a livros, tá? Ou artigos científicos. Artigo científico, por exemplo, se você está me ouvindo aqui, você tem acesso à internet. Na internet tem um monte. Mas você não tem o costume de ler. Porque eu sei que leitura é um hábito. Quem não tem o costume de leitura, não pega esse costume rápido. Você tem que criar esse hábito. Mas eu falo, faça um esforço. Agora, você quer aprender sobre evolução? Eu tenho alguns vídeos aqui sobre evolução. Mas eu vou falar para você o seguinte. Tem o canal Papo de Primata. Tem umas 5 aulas ali sobre evolução. Detalhadas de forma assim, mas simples. Qualquer pessoa entende. Mesmo quem não é da área biológica ou faz química, sei lá, qualquer coisa. Porque a parte química também estuda sobre evolução, no caso. Se você quer aprender, vá ali. Papo de Primata, coloca Papo de Primata, evolução. Tem o canal do Eu Ciência, nome é Eu Ciência.
Ele parou de gravar, tem um tempo, mas o canal tá no ar. Tem vários vídeos. O Pirula tem vários vídeos sobre evolução. Claro, tem vídeos ali, tem de 40 minutos. Você não precisa ver tudo no mesmo dia, né, gente? Você para, todo dia você vê um. E vai anotando os pontos. Tem alguma coisa que ele falou que gerou dúvida? Anota. Depois você vai procurar o que significa aquele termo. E você vai aprender. Estou dando uma dica aqui para vocês. Para quem não tem acesso. Agora, quem tem acesso a livros, quem gosta de ler, tem o livro Maior Espetáculo da Terra, do Richard Dawkins. Tem Evolução, do Mark Ridley. Esse é mais, como eu vou dizer, teórico. Ele é mais acadêmico. Não que o do Richard Dawkins seja um livro fraco, não, mas o do Richard Dawkins ele é um livro mais simples. Simples assim, na forma de expressar. Então você vai conseguir aprender muito bem. O outro você aprende, o que eu citei agora. Porém, ele é mais denso e tem uma linguagem mais técnica. Então você vai precisar estar consultando os termos para você não ficar perdido, tudo bem? Então, gente, vou parar por aqui. Vocês viram aí a vergonha. E por que nós falamos aqui? Porque, infelizmente, os caras querem tacar pseudociência junto com ensino científico. Não é assim. Isso é uma vergonha, gente. Uma vergonha. Vou aconselhar você uma coisa. Você que tem dinheiro para pagar colégio particular, não bote seu filho em colégio adventista. Senão você vai criar uma mulinha. Olha o que eu estou falando. Você vai criar uma mulinha. Não coloque seu filho em colégio adventista. Porque é isso aí que eles promovem. E já tem gente falando, adventistas que fala isso. Aquele canalha lá aquele Leandro Quadros e um monte dos outros aí ficam falando que tinha filhote de dinossauro na arca. Uns falam que existe todos os animais foram para lá porque ele estava ainda na Pangeia. Pangeia, gente. Olha como é que os caras são tão assim, desonestos. Mas como o povo dele não estuda isso, come essas desculpas. E o pior é você colocar isso na cabeça da criança. Ele cresce com aquela ali como se fosse verdade. Ignora a ciência, ignora o estudo e passa o quê? Colocar pseudagem junto com o quê? Com ciência. E aí gera o quê? Uma pseudagem, porque eles vão colocar, botar alguns termos científicos misturados à fantasia do criacionismo, que agora deram o nome de quê? Design inteligente. Gente, olha só. Eu fiz essa leitura, comentei, foi um pouquinho disso. Pra quê? Pra alertar você, gente. Por que nós temos que combater isso? Essas bobagens. Porque esses caras, eles querem colocar isso, não só no colégio deles, não. Já não basta o governo permitir isso. Porque um colégio confessional, ele pode fazer isso. Mas eles são obrigados a colocar a evolução. E aí? Como é que fica? Agora, é claro que eles vão fazer proselitismo. É claro! É claro! Já tem gente na esfera pública querendo fazer proselitismo. Imagine! Eu vou falar uma coisa com vocês aqui. Vou lembrar aqui o que aconteceu. Como eu falei ontem assim, que eu gravei aquele vídeo sobre liberto do sistema religioso. Já fui professor de escola dominical. E quando eu estava em Patinga no ano de 2005, 2006, acho que foi 2006, estava dando aula para os adolescentes, lá na classe de adolescentes. Sabe o que um garoto me falou? Acho que era Giovanni o nome dele. Sabe o que ele me falar? Que a professora dele falou que humanos e dinossauros viveram juntos. Como é que é? Eu falei, hã? Quem falou isso pra você? Não, a professora, hã? Aí eu perguntei se a escola dele era particular ou pública. Olha o tamanho da ignorância que a pessoa está fazendo. Era pública. E a pessoa fazia isso. Então imagine num colégio confessional. Imagine. E eles não se contentam com isso, não. Eles querem que passe pro Brasil todo. Eles querem colocar essa porcaria de criacionismo nas escolas. Não basta a burrice ficar entre eles, não. Eles querem emburrecer todo mundo. Gente, é uma vergonha. Eu tenho vergonha de viver neste país. Então por que você não sai? Dá o dinheiro que sai na hora. Você vai dar? Mas não é qualquer dinheiro, não é só pra sair, não. Pra manter. Vai dar? Então você cala sua boca. Porque eu tenho vergonha desse país. A verdade é essa. Porque você vê o que? Além desse desgoverno que eu já até tratei no outro vídeo, tem, sabe, uma cambada de acéfalos tentando colocar pseudagem para o povo brasileiro. E tentar o quê? E tentar doutrinar as gerações para que essa mentira ela passe como verdade para frente. Se depender de mim, gente, vou combater isso, não passa mesmo, mas infelizmente não depende só de mim. Então eu preciso que você compartilhe, que você ajude a divulgar isso aqui, tá bom? Então eu vou deixar aqui o clube de membros para vocês conhecerem, e também aqueles que não conhecem, ou melhor, aqueles que querem fazer parte, façam parte.
ajude, tem a chave Pix, tem no comentário fixado. Lembrando, curta, compartilhe, comente, não deixe de se inscrever. Já se inscreveu? Então traga outras pessoas para se inscrever. Por que eu sempre falo isso? Porque quando você curte, quando você compartilha, quando você comenta, o algoritmo entende que o vídeo está tendo relevância, está tendo engajamento e a plataforma impulsiona mais. Outra coisa, assista ao vídeo até o final. Isso também ajuda. Então agora sim, estamos juntos pela propagação do conhecimento contra a pseudagem, contra toda a pseudagem. E grande abraço a todos, menos a esse colégio adventista aí, esses desonestos. Aos demais, abraços e tchau, tchau.